Vamos estudar agora o ascendente touro e a relação desse ascendente com a nossa sexualidade, com as nossas transformações, com as nossas modificações, porque se tratando de ascendente das casas astrológicas, da casa 8 na astrologia, especificamente, é que nós vamos compreender a sexualidade. Então, o ascendente touro, não é? O ascendente touro, ele tem o dharma, a missão, o caminho de ser uma pessoa muito amorosa, muito gentil, muito carinhosa. Essa é a função do touro. Mais touro na casa 1, escorpião na casa 7. Para quem é astrólogo, essa aula é muito voltada para você que está fazendo a formação em astrologia comigo. Vocês pediram, tá aí a aula. Então, touro no ascendente, casa 7, escorpião. A casa 7, para quem é ascendente touro, é o tipo de parceria afetiva que o ascendente touro vai ter. E a parceria amorosa, afetiva, sexual do ascendente touro será pessoas de uma sexualidade muito forte, pessoas altamente sexuais, pessoas às vezes um tanto quanto egóicas, centradas muito nelas mesmas, mas touro vai buscar pessoas que tenham muitas sensações físicas com relação à sexualidade. O ascendente touro tem muitas sensações na sexualidade, de olfato, de tato, de cheiro. O ascendente touro tem uma característica de querer ser muito carinhoso em tudo aquilo que ele faz, por exemplo, com filhos, com família, sempre o carinho em primeiro lugar. Mas na sexualidade, o ascendente touro vai querer expandir muito, querer sair de uma suposta segurança e expandir horizontes. A partir daí, ascendente touro tem uma sensualidade muito grande, as relações sexuais devem serem sensuais e sexuais também. No ato do sexo, às vezes a alma de ascendente touro pode ser um pouco rude, um pouco mais prática, até o momento de se soltar. E a parceria afetiva vai soltar a alma de ascendente touro. Normalmente, ascendente touro, a pessoa é muito fechada, é muito reservada, mesmo no amor tem algumas formas de amor meio platônicas, meio buscando uma certa perfeição que não existe, buscando uma perfeição que é impossível de ser alcançada. Isso é o ascendente touro, sempre com os pés no chão, sempre buscando certezas, mas na hora que o ascendente touro casa com alguém, se une com alguém para valer, tem envolvimentos sexuais, é ali que ele entra num processo de alquimia, é ali que, digamos, ele perde o controle. Isso é muito importante para o ascendente touro, perder o controle na sexualidade. É nesse momento que ele perde um pouco a ideia da realidade. Então, se a parceria sexual do ascendente touro procurar estimular esse ascendente, essa alma de ascendente touro, a fantasias, a sonhos, a aspectos diferentes, isso é muito bacana. Touro também, como signo de terra no ascendente, traz um ego muito enraizado, de ter certezas, de não buscar experiências diferentes. E aí, na sexualidade, que pode surgir muito forte nos relacionamentos para valer, normalmente touro se relaciona sexualmente de forma muito mais intensa com relacionamentos muito para valer, aqueles que duram bastante tempo, que é a casa de número 7. Aliás, tanto os namoros muito longos, casamentos, as uniões estáveis, para o ascendente touro, aquilo que mais transforma a vida desse ascendente, aquilo que mais modifica esse ascendente. E de todos os signos ascendentes do zodíaco, é touro sem dúvida nenhuma, o que vai mais se transformar com o sexo, o que vai mais se modificar com o sexo. Agora, como aspectos a serem
ultrapassados, o ascendente touro com relação à sexualidade por vezes pode ter algumas paranoias, ou ver o sexo, apesar que isso hoje é mais difícil, tão somente como uma forma de reprodução. Então muitas pessoas que negam a sexualidade, que buscam mesmo como uma fórmula de reprodução, podem ser de ascendente touro, mas a hora que mergulham no sexo, aí aquilo, o sexo é uma alquimia para o ascendente touro, tira ele completamente dessa coisa de sempre ter certezas, de sempre estar lidando com a ideia de se ter os pés no chão. Então a sexualidade muda completamente a energia do ascendente touro. E o ascendente touro às vezes vai ter uma fantasia de ter envolvimentos sexuais com pessoas estrangeiras, de outros países, ou de fazer sexo quando está viajando, ou de ler muito sobre sexo para entender a filosofia ou as filosofias que envolvem a sexualidade. Porque na casa da sexualidade, touro tem Sagitário, ascendente touro, casa 8 do sexo em Sagitário. Então eu repito, é uma área que quando ele mergulha na sexualidade, ele quer expandir. Ele quer conhecer a pessoa que ele está tendo um envolvimento sexual, ele quer ter uma troca realmente muito para valer, ok? Então, se você é ascendente touro, medita sobre isso, passa essa aula para alguém e vamos esquecer um pouco dessa história que muitos horoscopistas falam, né? O sexo do touro, o sexo do Libra. Não é no signo que nós vemos as questões da sexualidade, é principalmente no ascendente. Sabendo o ascendente, nós vamos descobrir a casa 8 do mapa astrológico, que é a casa da sexualidade. Inclusive, quando eu faço mapas astrológicos, talvez você já tenha feito comigo, eu dou uma ênfase muito grande à sexualidade, porque para mim é algo muito importante que as pessoas conheçam a casa 8, que é da sexualidade, das transformações, ok? Então, ascendente touro reflete sobre tudo isso.